Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos refletir o texto de Lucas 12, do 13 ao 21, que diz o seguinte: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus estava ensinando, irmãos e irmãs, e alguém na multidão levanta uma questão. Era comum o povo da Palestina levar suas disputas aos rabinos, para que estes julgassem ou dessem uma opinião a partir da interpretação da lei. Ao que parece, o mais novo de dois irmãos se queixa de que o mais velho lhe nega parte da herança. Segundo a lei, Deuteronômio 21, o irmão mais velho deveria receber uma porção dobrada da herança. E esse homem poderia já ter recebido sua parcela da herança, conforme a lei, mas não concordava. Ou então o irmão mais velho simplesmente não queria repartir com ele a herança. O versículo 14 diz que Jesus se recusou a dar uma opinião. Quem me constituiu juiz entre vós? Mas o versículo 15 diz que Jesus olha para o homem e então o adverte para ter cuidado, para se guardar da avareza. Ou seja, se guardar da ambição, da ganância. É importante destacar que, entre os judeus, a avareza era considerada uma marca de depravação e a origem de outros pecados. Jesus conclui o seu diálogo com o homem dizendo que, mesmo vivendo em abundância, a nossa vida não está garantida pelos bens que possuímos. Aqui Jesus estabelece um princípio universal para todo cristão e todo aquele que acredita em Deus. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas Jesus aproveita a ocasião para aprofundar o tema. E então conta uma parábola. E começa dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. O homem já era rico. E ficou ainda mais rico com a safra recorde, do seu campo. Ora, Jesus continua dizendo que o homem então pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Ele planeja o futuro como se tudo dependesse somente dele, demonstrando assim
certo egoísmo. Ele pensa e diz: eu farei, né? Eu decido, né? Eu vou fazer dessa forma. Ou seja, a sua atenção se volta unicamente para a conservação da colheita dos grãos, como se nada mais existisse. E Jesus continua no versículo 18, irmãos e irmãs, dizendo que o homem então decide destruir os celeiros e construir novos depósitos para armazenar toda a colheita de grãos já beneficiados. Note que o objetivo do homem era guardar tudo para si. Ele não tinha pensamentos voltados para o seu semelhante, nem tampouco para Deus. No versículo 19 diz o texto que o homem então fala para a sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe. Ou seja, fica claro que o objetivo dele agora é viver a vida usufruindo dos bens acumulados. Quando nós pensamos em comer e beber, irmãos e irmãs, quase sempre vem à nossa memória a necessidade do consumo de alimentos que garantam a nossa subsistência. Mas a ideia do rico de comer e beber está relacionada ao prazer e ao gozo. Na realidade, ele está falando não só de comida. Ele fala de luxúria. Ele fala de devassidão. O rico planeja aproveitar todos os prazeres que a riqueza e o poder podem lhe proporcionar. Mas no versículo 20, irmãos e irmãs, o texto diz que ocorre uma mudança. Diz que Deus olha para o homem e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Talvez em sonho Deus tenha se revelado ao homem e deixado claro que aquela seria a noite em que ele chamaria a sua alma. E nesse momento, então, irmãos e irmãs, o homem se conscientiza de que, no seu egoísmo, ele se esqueceu que o futuro não lhe pertencia. Pois o futuro não entra na categoria de bens e de valores. De uma hora para outra, o homem descobriu que não possuía nada. Que na realidade ele nunca havia possuído nada. Que nenhum de nós é dono de nada. Finalmente, ele entendeu que Deus é o dono de tudo e nós somos apenas administradores dos bens que ele nos confia. E é por isso, irmãos e irmãs, que Deus chama aquele homem rico de louco ou de insensato. No sentido bíblico, esse homem é considerado louco porque seus interesses egoístas eliminaram Deus e o próximo da sua vida. Ele é louco e insensato porque dedicou todo o seu tempo a juntar tesouros neste mundo, desprezando totalmente o interesse por sua alma, que é eterna. O homem louco e insensato, o tolo, não conta com Deus. Ele vive como se Deus não existisse e por isso não vê a ameaça iminente da morte. Agora, é importante destacarmos, irmãos e irmãs, que Jesus não está falando de fatalismo. Ou seja, você sai de manhã para trabalhar, bate o carro e morre. O que Jesus considera como perigo ameaçador
não é a morte imprevista do indivíduo. Jesus está se referindo ao julgamento escatológico, ao julgamento final, que pode se tornar realidade a qualquer momento para mim ou para você. E Jesus conclui a parábola dizendo que entesourar para si não é o mesmo que ser rico para Deus. Eu gostaria, irmãos e irmãs, de destacar 3 coisas. Primeira, em nenhum momento da parábola Jesus diz que é contra a riqueza em si. Não podemos esquecer que Jesus vivia com os pobres, os doentes, os necessitados, desempregados, famintos. Então, ele sabia muito bem a importância do dinheiro para a sobrevivência. A sua crítica vai de encontro ao que Paulo escreve para Timóteo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. Ou seja, a influência que o dinheiro exerce em nossas vidas. A parábola também não fala que temos que dar esmolas, mas os judeus sabiam, inclusive Jesus, que ser rico diante de Deus incluía a obrigação de dar esmolas aos pobres. Isaías 58. E a terceira coisa que eu gostaria de destacar, irmãos e irmãs, é que o texto não diz que o rico tem alguma coisa contra Deus. Simplesmente Deus está ausente e ele leva uma vida como se Deus não existisse. A parábola, portanto, irmãos e irmãs, nos ensina sobre a incerteza e a fragilidade da vida. E, acima de tudo, o julgamento de Deus sobre as pessoas que confiam somente na riqueza. A parábola também demonstra que a vida não consiste dos nossos planos em busca da nossa própria segurança. E que a satisfação adquirida dos bens materiais é uma ilusão. E a parábola faz distinção entre ser rico para o mundo e ser rico para Deus. Mas deixa para cada um a opção de escolha. Estamos vivendo, irmãos e irmãs, em clima de Natal e Ano Novo. E eu gostaria que você refletisse como você tem se relacionado com as riquezas. E se você não tem se esquecido de incluir Deus nessa relação. Reflita também sobre solidariedade, amor ao próximo. E assista aos necessitados à sua volta sempre que puder. Torne-se rico para com Deus e invista na salvação da sua alma, que é eterna. Não invista tudo nesta vida, como fez o homem rico da parábola. O Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.